O episódio de hoje é o nosso episódio número 5 da Fonocompass Podcast. É uma alegria a gente poder estar aqui hoje e o tema será perda auditiva e tratamento e manejo da perda auditiva. Temos duas convidadas maravilhosas hoje, que são pessoas que eu admiro muito, profissionais que são excelentes. Doutora Patrícia Ogando, muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora Patrícia Ogando é médico otorrinolaringologista, mestre em pediatria, fez um fellow em perda auditiva no Children's Hospital em Boston e é sócia, diretora da clínica Otosense, uma das melhores clínicas de otorrino aqui de Porto Alegre. E a doutora Isabela Menegotto, fonoaudióloga, especialista em audiologia, doutora em distúrbios da comunicação humana, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, minha querida colega e fonoaudióloga clínica. Nós, da Fonocompass Podcast, somos um podcast feito por fonoaudiólogos, para fonoaudiólogos e profissionais que se interessam pelo tema. Então, é uma honra você estar nos assistindo. Se puder, por favor, curte, compartilha, comenta, diga para nós quais são os temas que vocês querem que a gente traga aqui para o bate-papo, que é um bate-papo super informal, mas para a gente poder fazer um brainstorm mesmo a respeito dos temas que interessam para a fonoaudiologia. E agradecer o nosso patrocinador, a BrainFresh, que é um site de jogos terapêuticos. Nós, fonoaudiólogos que fazemos planejamento de terapia, é uma ferramenta que nos ajuda bastante. A gente consegue entrar no site, escolher o jogo, personalizar para o paciente acessa de casa e a gente consegue ter todo o progresso e entender o que ele está fazendo quando não está conosco em terapia. É uma mão na roda. É uma mão na roda. Então, eu sugiro que vocês acessem o QR Code, usem o nosso cupom de desconto e conheçam a BrainFresh, é maravilhoso. E eu, para quem não me conhece, sou Letícia Ribas, mestre e doutora em Linguística, professora no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e fonoaudióloga na Clínica da Linguagem e na Clínica Otosense, junto com a minha colega, que também é da Clínica da Linguagem, Ananda Ramos, que é mestre em Linguística, doutorando em Ciências da Reabilitação, e estamos aqui hoje para conversar, então, sobre esse tema maravilhoso. Esqueci de alguma coisa, Ananda? Não. Tudo certo? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre perda auditiva, porque perda auditiva, eu sempre digo assim, a audição é algo que a gente não enxerga, né? E muitas vezes passa batido, principalmente, né, pelos profissionais que trabalham com os seres humanos. O primeiro episódio que a gente fez aqui no Fonocompass foi sobre audição e linguagem. Então, a gente conversou com a Márcia Salgado Machado, com a Cristina Soldeira, porque nós, fonoaudiólogos de linguagem, a gente sempre fica em dúvida de qual exame pedir, né? Qual avaliação audiológica para crianças. A gente bateu um papo super legal. Quem não assistiu, assista. Mas hoje será interessante a gente conversar sobre perda auditiva. A perda auditiva é algo, como eu disse antes, que a gente precisa entender melhor. E eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês entendem do panorama atual desse diagnóstico? No Brasil, no caso. No Brasil. Ruim. Ruim. Porque é bem como você falou, a perda auditiva é silenciosa, né? Então, silenciosa e indolor, não traz sintomas, né? Então, quando a gente está falando de criança, especialmente de recém-nascidos, eles não vão ter cara de perda auditiva. Não é uma doença que se manifesta de forma sindrômica. Então, tem a perda auditiva e um olhinho puxado, alguma outra característica? Não tem uma característica externa. E se a gente, então, não testar essas crianças, esses recém-nascidos, e depois vamos falar de criança também, nós não vamos saber. A prevalência dessa patologia ela é alta. Então, a gente tem só nos recém-nascidos em torno de 1 a 3 para cada 1.000 recém-nascidos nascem com perda auditiva. Se a gente for para a idade escolar, estima-se que em torno de 10% das crianças em idade escolar vão ter algum tipo ou grau de perda auditiva. Desde uma otite média serosa até uma perda auditiva neurosensorial. Então, essas crianças precisam ser testadas porque, primeiro, quando o bebê não vão falar sobre o assunto, claro, e nem maiores elas são capazes de expressar e perceber essa dificuldade em escutar. Então, para a gente diagnosticar,
tem que testar. O Brasil tem uma lei desde 2009, 2010, da triagem auditiva neonatal, que deve ser universal, ou seja, todos os recém-nascidos devem ser triados e de preferência antes da alta hospitalar. Mas os números que a gente tem, claro, varia muito de cidade, estado, hospital, se é só sistema público, se é misto, mas em torno de 60%, 40% a 60% são os dados que a gente tem de triagem auditiva neonatal. Quando vai para a idade escolar, nem lei tem. Nem lei. Então, infelizmente, o diagnóstico ainda não está bom e a gente precisa melhorar e depende de nós. É importante mesmo, e assim, se perde muito bebê se não testar dentro do hospital antes da alta, né? Então, alguns serviços têm o sistema de dar alta e marca o paciente para testar depois, e esse é muito fácil desse paciente se perder, porque é mais uma viagem da família, de sair de casa, de levar o bebê. Andar com o bebê não é fácil, principalmente em alguns níveis socioeconômicos, né? Então se perde muito bebê. Então a questão é realmente conseguir fazer dentro do hospital antes da alta hospitalar, né? Então é uma coisa que funciona de uma maneira no sistema público de saúde, de outra maneira no sistema privado, né? Mas nenhum nem outro as coisas funcionam do jeito que a gente gostaria, porque tem uma ideia assim, com certeza toda essa perda se dá no sistema público. Não é verdade. Não é verdade. E assim, antes de a gente falar sobre, né, tratamento, manejo dessas perdas auditivas, o que vocês falariam sobre as causas do porquê que existe, então, essa prevalência alta? Então, quando a gente pega os recém-nascidos, né, a perda auditiva congênita, 50% é de origem genética. Certo. Mas desses, a maioria absoluta autossômica recessiva, né? Se a gente lembrar lá né, da faculdade, do azinho. Então, pai e mãe normo-ouvintes que vão ter um bebê que não escuta, tá? Então, por isso que é tão né, silencioso e, ao mesmo tempo, impactante para os pais. Quando os pais chegam com um bebê que já... Aí nós vamos falar de todo esse processo da triagem, chega já com um diagnóstico confirmado e eles questionam isso, mas eu escuto, porque né, ela escuta, nós não temos na família, mas ainda assim a maioria é genético. Uma outra causa que em torno de 20% das causas é citomegalovirose. Então, infecção por citomegalovírus. O citomegalovírus é um vírus que dá uma gripe boba que qualquer um de nós vai ter e não vai ter sintoma nenhum. Crianças podem ter e não vão ter grandes sintomas. Mas se a gestante contrair citomegalovírus e isso passar para o bebê, isso pode levar à perda auditiva, entre outras alterações, como inclusive alterações cerebrais que vão alterar depois o desenvolvimento. Mas a única manifestação pode ser a perda auditiva. E aí vem uma questão muito importante, da importância da agilidade da triagem, que nós vamos falar adiante, porque se a gente consegue identificar esse bebê nos primeiros 21 dias de vida, e somente 21 dias de vida. Então, ele tem que estar triado e já no consultório do médico, do otorrino, que vai proceder com essa investigação do citomegalo em 21 dias. Então, não dá para perder tempo, né? Porque daí a gente consegue pesquisar o vírus em saliva, urina ou sangue, faz uma pesquisa, confirma o diagnóstico e tem tratamento. Claro que é um tratamento, é um antirretroviral, é um tratamento com as potenciais riscos do tratamento, mas com uma capacidade de evitar a perda auditiva, entre outras questões, mas nós estamos falando aqui de perda auditiva. Então, isso é fundamental que seja feito e que seja tratado, né? Então, falamos de questões genéticas, falamos da infecção, tem as questões dos fatores de risco ali ao nascimento, que é a prematuridade extrema, a hiperbilirrubinemia intensa que precisa de transfusão sanguínea, a necessidade de circulação extracorpórea, uso de medicamentos ototóxicos, né? Então, as crianças em UTI que fazem qualquer infecção vão receber ampigentamicina, com potencial ototóxico. As meningites, né? Que aí é uma urgência, esse paciente precisa ser avaliado rapidamente, porque a cóclea pode ossificar e a gente perde tempo de tratamento. E
fleu Rubéolas. e as outras E as infecções congênitas, né? congênitas. Os storch, então sífilis, rubéola, toxoplasmose congênita, o citomegalo, o herpes vírus. Então, infecções congênitas. Eu queria só fazer um adendo à questão do citomegalovírus, que eu acho que é muito importante, é que o citomegalovírus dá uma perda que pode ser progressiva. Sim. Então, a gente, às vezes, tem casos de bebês que até passam na triagem neonatal e desenvolvem. Eu já tive paciente que com 2 anos de idade estava com perda profunda, foi para o implante. Né? Então, assim, ele pode desenvolver rápido ou devagar, mas ele pode desenvolver uma perda auditiva posterior e passar na triagem neonatal. Eu sei que tem alguns países, a França, por exemplo, que já está colocando a triagem para citomegalovírus junto ali com o teste do pezinho, o teste da orelhinha, para justamente pegar esse povo rápido para poder fazer uma intervenção. Isso mesmo, isso é bem importante. E quais são os principais desafios para o encaminhamento, então, né, e na condução da protetização, do implante coclear? A triagem. Sim. Né? Então, primeiro a gente tem que pensar que tem que ter triagem em todas as maternidades do país, né? Então começa... Conseguir triar todos os bebês. E triar antes da alta, né? E para isso a gente tem que pensar que tem que ter a fonoaudióloga e uma equipe que abrange o fim de semana, né? Então, sim, porque às vezes o esse é um bebê desafio. nasce na sexta, na Exato. segunda de manhã tá saindo e nesse período não foi triado. Então, esse é um grande desafio. Depois desse desafio, uma coisa muito importante que eu acho que vale a gente falar, que eu tenho certeza que ela fala nas aulas. Triou o recém-nascido com emissões otoacústicas. O bebê não passou, tá? Tu não fica repetindo até o bebê passar. Não. Isso acontece. Ai, deixa eu mexer um pouquinho a sonda aqui e fazer de novo. Quem sabe passa, porque daqui a um pouco pode passar, mas na verdade ter a perda auditiva. Então, triou uma vez, não passou. Para repetir essa triagem, tem que esperar algumas horas. Né? Pode até ser no mesmo dia, né? Mas tem que esperar algumas horas. Não é o ideal, mas até pode. Espera algumas horas para então repetir. Não passou pela segunda vez, não tem que ir para emissões otoacústicas de novo. Tem que ir direto para o diagnóstico. Tem que ir para o diagnóstico, porque senão isso é tempo que se perde. E a gente às vezes vê, até chega no consultório do otorrino já, com o BERA feito, né? Diagnosticando surdez e o otorrino, mas quem sabe vamos repetir o BERA. Só a gente vê no dia a dia. Não tá. Depois tudo bem, tu vai começar um processo mais de investigação, pode fazer outros exames, mas tem que partir do pressuposto que o diagnóstico está feito. Começar a investigação, então, fazer o citomegalo e as outras investigações que forem necessárias, mas o citomegalo tem tempo, e o manejo. Né, ou o tratamento, ou o manejo, que vai ser a protetização. E aí, a intervenção necessária. Seja ela qual for, né? Seja ela qual for. E aí, Isabela? Do lado do fonoaudiólogo, qual é o desafio? O desafio é primeiro, a gente lidar com a família no luto, né? Aquele impacto inicial, e aí nisso o otorrino tem um papel fundamental de como é que ele acolheu, de como é que ele trouxe, de como é que essas coisas andaram. Eu acho que um desafio importante que a gente está vivendo hoje, graças à triagem, e eu estou falando aí do meu ponto de vista, é assim, a criança que deu uma perda profunda bilateral, você tem um plano pronto para ela. Só que não é todo mundo que é assim, tem perda e não tem perda. Não, hoje em dia a gente está pegando perda unilateral, a gente está pegando perda moderada, a gente está pegando perda, mas é perda só lá em 4, 6 e 8, para pitoco, pega um bebê de 6, 8 meses com uma perda que aparentemente é só naquela região de agudos, né? E aí a gente começa a ter alguns pontos meio nebulosos de conduta, né? Do que fazer. Então, assim, do ponto de vista do fonoaudiólogo, para mim, estou falando das coisas fáceis das difíceis, tá? As coisas fáceis são aqueles casos clássicos, né? Tem uma perda profunda, vai fazer aí alguns pouquinho tempo de aparelho, ou nem vai fazer, e vai para implante, né? Tem uma perda maior, bilateral, simétrica, moderada, aparelho para ontem e vai tocar a vida, né?
Mas, e aí? E o cara com 8 meses, 6 meses de uma perda unilateral, e o mocinho com 6, 8 meses, ou um aninho, e com a perda em 4, 6 e 8. E aí a coisa começa a ficar mais complexa de como é que a gente vai lidar com isso. E aí entra, né, conversar com a otorrino, conversar com o fonoaudiólogo da linguagem, conversar com todo mundo, para que a gente consiga criar uma estratégia de manejo aí que funcione a longo prazo para essa pessoa, né? E quais são os indicadores audiológicos e funcionais que vão determinar, então, essa conduta para a prótese auditiva ou por um implante coclear? Vou falar do ponto de vista do otorrino. E aí depois vão ter os testes para confirmar o que a gente está vendo. Que é aquela criança que está, em primeiro lugar, para a prótese auditiva, então, atraso de linguagem é igual a audiometria, né? Isso acho que no primeiro podcast isso foi dito, né? Atraso de linguagem é igual a audiometria. Tem perda auditiva, precisa ter um manejo, né? Seja o aparelho auditivo, seja o implante, enfim, a prótese óssea ancorada que a gente vai falar. Agora, percebeu que aquele manejo está ainda levando a uma dificuldade de desenvolvimento de linguagem, a uma diminuição de rendimento escolar, a criança que fica sozinha num canto, às vezes, ao invés de estar interagindo. Dificuldade, esforço auditivo. Bom, então a gente tem que pensar que talvez o manejo não esteja apropriado. E aí, vamos para os testes. Sim, aí a gente vai voltar para... Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Então, assim, vamos avaliar, vamos ver... Por exemplo, a criança tem uma perda severa, mas ela consegue, com a amplificação, receber uma quantidade suficiente de fala e de fonemas para vir a ter linguagem, né, desenvolvida de uma forma, claro, com apoio terapêutico, etc., mas para chegar num ponto de desenvolver uma linguagem adequada, né? Então, o que acontece, por exemplo? Eu pego uma criança com uma perda severa, eu posso colocar aparelho. Ela está de aparelho, mas ela está recebendo 30% dos fonemas da fala, mesmo de aparelho. Então, e é o melhor que eu consigo fazer para ela, do ponto de vista tecnológico, de molde, do cara. Aí, o que vai acontecer? Vamos voltar para o otorrino discutir. Gente, é severa, não é profunda, mas será que não tem que pôr um implante? Né? Ou, às vezes, isso é uma coisa que a gente acaba vendo com crianças mais velhas, na verdade, ou até com adultos. Você até consegue devolver níveis de audição 30, né, dB por ali, que é o que a gente mais ou menos gostaria, com amplificação, mas a qualidade do que ela está recebendo é muito ruim, né? Então, chega um ponto em que a gente descobre, às vezes, que a qualidade da informação que está sendo dada ali é muito ruim. O som é muito distorcido e aquilo fica muito mais difícil. Com criança isso é menos visível, assim, porque eles acabam adaptando muito os padrões cerebrais deles para adquirir aquilo, para conseguir processar aquela informação que é a única que eles conhecem, né? Principalmente quando a gente bota pequenininho os aparelhos. E eles funcionam bem, mas nas perdas, às vezes, progressivas, né? Eu acompanho crianças há um tempo já, eu já estou pegando gente lá com 15, 16 anos que, opa, está na hora da gente implantar, né? Desculpa. Claro, fala. Para critério de implante, a gente usa o número de 50% de compreensão, daí das falas, né? É um teste de fala específico, de um protocolo específico para implante, em que a pessoa tem que repetir frases numa situação sem leitura orofacial, em viva voz, enfim, tem um protocolo para dar esse número, né? Eu não estou falando nem do protocolo. Quando eu falo, por exemplo, de grau de audibilidade, eu estou falando em porcentagem de fonemas estimados. A gente tem condição de ver isso no aparelho, na amplificação, né? Com medidas de inserção, medidas com tubo sonda, em que te dá uma porcentagem estimada de audibilidade. Isso te dá um número, né? Então, a gente tem lá uma tabela em que mostra uma pessoa com uma perda severa deve estar ouvindo pelo menos 30% dos fonemas. O que a gente sabe? Que para você entender fala sem leitura orofacial, você precisa de uma audibilidade de pelo menos 50% dos fonemas, para quem já adquiriu linguagem. Para quem não adquiriu, teria que ser 100%. Então a gente diz, a criança está bem de aparelho.
Tá. Mas ela deve ter quanto por cento ela está ouvindo? Uhum. Ela está ouvindo todos os sus, chus, fus, Uhum. zus. Uhum. Ela está ouvindo todos os t, k, P. p. P ainda mais grave, né? Mas É. todos aqueles fonemas de alta frequência, Aham. As ela está fricativas. ouvindo aquilo, Uhum. provavelmente tem uma chance grande de não estar. Uhum. Então, e isso é uma coisa que tem que ser discutida com o fonoaudiólogo que está trabalhando, que está acompanhando a linguagem, né? Porque tem casos que a gente não consegue passar de 30 mesmo, né? E aí? E aí? Vamos implantar? Não vamos implantar? Vamos discutir com o otorrino? Vamos pensar? Porque quando você implanta, o que acontece? Justamente essa região de alta frequência é a região destacada no implante, né? Que é a região importante para a fala. Né? Que é uma região muito importante para a fala. Uhum. Então, hoje, não é o que acontecia antigamente, mas hoje, quando eu tenho um paciente com uma qualidade de reconhecimento de fala muito baixo, Uhum. se ele tem lá uma perda um pouco maior, já é caso de otorrino, de a gente conversar e dizer, olha, será que não ia ficar com uma qualidade melhor com o implante Uhum. do que com amplificação? Uhum. Porque como o sistema é diferente, você não está usando a cóclea, Uhum. né, você consegue uma discriminação de frequências melhor nos casos em que existe indicação para isso, obviamente. Tá. E existem fatores para além do audiograma que vão influenciar também nessa escolha, né? Com certeza. E essas limitações, Isabela, elas são só de ordem tecnológica dos aparelhos ou a gente tem outras limitações? Não, é limitação biológica mesmo, mesmo. né? Se tu tem, por exemplo, uma zona morta ali naquela região de alta Uhum. frequência, o que é extremamente comum, Por não melhor adianta que seja. amplificar. O que a gente Uhum. consegue? A gente consegue fazer algumas mágicas de pegar esses sons de alta frequência e entregar numa região que ele ainda escuta. Tá. Você distorce o som para permitir o acesso. Uhum. Já tive casos maravilhosos com isso, que funcionou maravilhosamente bem. Ou seja, tu faz uma gambiarra. Bota gambiarra nisso, exatamente. tá bom. Tá? Mas o que acontece? Essa pessoa, principalmente criança, a médio e longo prazo, ela vai reorganizar todo o mapa cerebral dela para funcionar desse jeito, né? Então, se a perda fica estável e o aparelho não muda muito, ainda tem essa questão, né? Você tem que ver o que você vai fazer a longo prazo com ele. Mas você está trabalhando com um cérebro que se reorganizou de uma forma completamente diferente. Provavelmente, se a gente for fazer as areazinhas lá daquela região de frequência média que está recebendo todos esses fonemas, estão bem mais expandidas, Uhum. né? Uhum. Então, a gente tem ali toda uma reorganização para fazer esse tipo de coisa. Então, tem gambiarra tecnológica que dá para fazer? Tá, Tem, mas também tem limitação biológica. certo. Até porque se você muda muito, você começa a influir, por exemplo, em acústica de vogal. E aí a coisa Sim. complica por outro lado, você entende? Sim. Porque daí começa a não ter distinção. Uhum. Então, o fonoaudiólogo que trabalha com próstata também tem que saber um pouco de linguística, né? De De acústica. acústica, de linguística. É. Sabe bem. Patrícia e Isabela, tem uma idade mínima para prótese, para protetização? Não, Não. não. A Não. gente tem que correr contra o tempo, né? Uhum. Então, assim, fez diagnóstico, e aí a gente tem que pensar nessa questão toda cerebral também. Uhum. Então, fez o diagnóstico, a gente tem que lembrar o seguinte, quando o bebê nasce, num bebê normo ouvinte, a cóclea está formada, as células auditivas estão formadas, mas o nervo auditivo está formado, mas todo esse caminho que se chama mielinização do nervo auditivo até o córtex cerebral, isso vai se desenvolver ao longo de toda a infância até a adolescência, né? Uhum. E isso só se desenvolve mediante estímulo, audição. Experiência. Então, cada dia que não escuta é um dia onde isso não aconteceu. Uhum. Então, a protetização tem que acontecer assim que o diagnóstico for feito. Não tem idade mínima. Pode colocar aparelho auditivo em bebezinho bem Bem pequenininho. pequenininho, desde que fique na orelha, né? Isso. Tá. Aí passa Aí é outro problema. Eu né? quero no primeiro dia de vida. Eu mas também, aí- mas é que às vezes não cabe. entendeu? Então aí a gente volta a algumas questões. A primeira delas é, nem sempre a gente consegue botar tão pequenininho, porque às vezes não cabe, não tem espaço físico lá. Esse tão pequenininho é o quê? 3, 4 meses?
2 meses. 2 meses. Normalmente tá. com 3, 4 a orelhinha já está minimamente grande, Tá. passa pelo menos um tubinho, passa ali dentro, tá? Mas não passa, aí é uma outra questão, né? Mas não passa, por exemplo, se eu tiver que deixar aberto, se a criatura tiver só perda em agudo, aí já tem que conversar com o fonoaudiólogo da linguagem e ver quando que a gente vai intervir nesse caso. Mas o que eu queria comentar sobre essa questão do desenvolvimento, né, é que a gente tem que hoje lembrar que, ao contrário do que aconteceu nos últimos 50, 60 anos, de 10, 15 anos para cá, a gente pensa, a gente não tá usando aparelho, usando implante. A questão não é a orelha, a questão é o cérebro. Quem escuta é o cérebro. A orelha é meramente a porta de entrada. É o veículo. É o veículo. Tá Então, bem. assim, o aparelho, ele é uma escadinha nessa porta que está pela metade. O implante, ele é uma ponte para ultrapassar uma coisa que não está que tem um rio ali que não está deixando passar, né? Eu acho que essa é a clareza que a gente tem que dar para os pacientes, que a gente não está trabalhando com as orelhas, a gente está trabalhando com cérebros. Quem escuta é o cérebro, não é a orelha. É uma bengala para o chefão do corpo, Exatamente. Né? E aí, assim, E que precisa ser estimulado. só vai se desenvolver se estimulado, né? E a gente aquilo que a gente fizer hoje no bebê vai moldar esse cérebro para o resto da vida. Então a responsabilidade é muito alta. O que ela falou, vamos botar o aparelho no bebê de 2 meses, de 1 mês, ok, eu quero. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de informação que eu tenho no bebê de 1 mês, 2 meses, talvez não me permita fazer a melhor adaptação, que vai ser a melhor adaptação para ele daqui a, sei lá, 1 ano e meio. Não, e assim, né? Porque aí- Brincadeiras à parte, a gente tem que tomar muito cuidado também para nossa a vontade de fazer o quanto antes não pular etapas. Exato. E claro que essas etapas levam um tempo. Então, quando eu falo 1 dia de vida, não, tu não testou ainda com 1 dia de vida. Né? Exato. Então, tem todo esse processo do primeiro teste, do reteste, do BERA, da confirmação, a busca pela causa não deve atrasar a protetização. Eles são né? simultâneos. Mas isso já tem que ser uma coisa... Tem que sair o estigma de que tem idade, de que é muito pequenininho para o aparelho. Tá. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Quanto antes, dentro de toda essa avaliação, melhor. Melhor. Tá? Então, assim como não tem idade mínima, também não tem idade máxima. Mas aí eu sei que é para um próximo episódio, para a gente falar sobre os adultos. Ah, né? com Sim. certeza. Né? Com certeza. Então, aqui eu não estou tem fazendo idade só um máxima. parênteses para a gente dizer. É importante. É fundamental, Fundamental. porque daí a gente já está falando do a perda auditiva não tratada é o principal fator de risco para demência senil. Então fica o gancho, já estão convidadas Importantíssimo. para o próximo Importantíssimo. episódio para um episódio para a gente falar sobre isso. Porque tem até implante coclear. Claro, Sim, claro. E idosos. Claro. Tem. Super Verdade. idosos, porque a gente já Super tem os idosos. super idosos e eles podem ser implantados É. se eles tiverem condições clínicas. Né? Perfeito. Então vou fechar o parênteses, vamos continuar nas Vamos crianças. continuar nas Eu crianças. queria perguntar, Patrícia, que tu comentou do aparelho auditivo ancorado. Da prótese óssea ancorada. Isso. Tá. Então, eu acho que até é legal a gente falar um pouquinho disso, porque a gente chama isso de soluções auditivas. Então, quando tu tem um paciente com perda auditiva, tu não precisa estar só no aparelho, ou tu não precisa pensar só no implante, ou só na prótese óssea ancorada. Isso tem que ser realmente um trabalho conjunto para a gente decidindo a melhor opção, né? A gente até trouxe aqui, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a ver o que é isso. Então, isso aqui é um implante coclear, e essa é a porção implantada, que fica embaixo da pele e aqui o eletrodo vai entrar na O que cóclea. entra dentro da cóclea é só isso daqui. essa rosquinha aqui, ó. Tá vendo? Consegue Tá enxergar essa conseguindo ver? mini rosquinha?
Né? Uhum. Então, não consegue enxergar. Mas, enfim. Justamente, porque é muito pequenininha. Então, essa é a porção implantada. Mas isso é um outro mito, porque às vezes os pacientes chegam assim, eu não quero mais aparelho, eu quero fazer um implante, porque eu não quero que ninguém veja. Sim. Ainda não. Um Não é dia, assim. talvez, chegaremos lá e chegaremos sim. Não, até existem aparelhos totalmente implantados, mas aí são casos muito específicos, que não são os mesmos que a gente trabalha com implante coclear. Certo. Isso, o implante coclear, então, vai ter o processador externo, que é isso, que fica atrás da orelha, né? Que aí ficaria Uhum. aqui, assim, né? Vamos colocar aqui. Então, isso aqui é responsável por captar a onda sonora e processador externo. E ele né? usa a antena aqui para encaminhar para essa Pra parte essa parte. interna e eles Que se tá lá. acoplam por ímã. Imã. Uhum. Tá? A pele não fica aberta. A pele não fica aberta, fica assim. Sim. Então, quando o paciente está com implante coclear, ele já foi implantado, Uhum. mas ele tira para dormir, tomar banho, recarregar, porque isso aqui tem que ser recarregado, Uhum. ele não vai se ver nada, tá? Mas também não está escutando. E aí tem a outra, pode ser uma peça Dupla. como essa, dupla, ou uma peça única, né? Então, isso nós falamos de implante coclear. A prótese osteoancorada, o que é isso? A prótese osteoancorada, ela é indicada para pacientes ou com perda, surdez unilateral, e aí tu vai fazer o procedimento de uma prótese que vai ficar, na maioria absoluta, na maioria não, tem dois tipos, ou fica totalmente embaixo da pele, né, que é a transcutânea que a gente fala, ou a percutânea, que aí vai ter um pino transfixando aqui. Fica um pino externalizado, onde você encaixa o aparelho. Tá. Tá? E como é que isso funciona? Então, isso aqui vai captar o som Uhum. e vai fazer vibrar, e aí tem diversas tecnologias, um pino lá dentro, que vai vibrar a calota craniana. E vai transmitir para o outro lado, que é o lado normal. Lembra do teste de sim. Rini-Weber? Aham. Né? E então ela é indicada tanto para surdez unilateral, para estimular a orelha contralateral, Uhum. mas pensem, essa orelha então ela não foi reabilitada. Simplesmente a gente desviou o som para outra orelha. Ou para perdas auditivas condutivas, Uhum. onde essa seria a melhor opção, onde tu não tem como reconstruir cadeia ossicular, ou, por exemplo, uma otoesclerose que tu pode trocar o estribo, né, por uma prótese, mas que por algum motivo Uhum. ou não se faz, ou As crianças enfim, com microtia, né? Tem uma crianças indicação com microtia, grande para isso. pacientes com otite média crônica, colestetomatosa, que teve erosão de todos os Não tem ossículos, mais nada lá dentro. não tem nada ali, Sim, é indicado. também é uma solução auditiva, né? E aí tu não quer uma cavidade grande que já teve um colestetoma, vai colocar um aparelho. É dificílimo de fica colocar. úmido. Dificílimo de colocar. Sim. Não, porque não, ele nem segura, né? Porque fica só pele ali. Você põe o molde, aquele negócio fica dançando ali. Você não consegue vedar, a perda é grande. Daí você não pode usar aparelho pequenininho. É um negócio complicado. Essa é a melhor solução. E é uma excelente solução. E os pacientes Tá. ficam muito satisfeitos, E né? tá, não, continua. E então, essa transmissão, então, por vibração, isso vai vibrar o líquido dentro da Certo. cóclea, que vai fazer o estímulo do ducto coclear, das células ciliares externas e desencadear o processo. É assim Ah. que funciona. Posso fazer Claro, um adendo Isabela, sobre a fala. perda unilateral nisso? Eu acho que ela falou é super importante, que assim, nos casos de perda unilateral profunda, né, ouvido único, Uhum, né, uhum. audição unilateral real, as outras a gente consegue recuperar. Por quê? Porque o cérebro está preparado para trabalhar com duas orelhas. Sim. Você vai ter uma situação de reconhecimento de fala no ruído, esse tipo de coisa, quando você tem os dois canais auditivos funcionando o mais parelhos possível, né? Então, se você tem uma orelha normal e tem uma perda leve, moderada aqui, se você conseguir igualar, é o ideal, porque você vai conseguir trabalhar com os dois canais. Uhum. Quando você faz uma solução desse tipo, você está ignorando esse lado, porque ele não tem resposta, Uhum. e você está mandando tudo para o outro lado. Então, você deixa de ter funções de 3D, digamos assim, Uhum. né? Você fica só com um canal auditivo funcionando. Você Uhum. continua sendo uma pessoa com uma audição unilateral, Uhum. com tudo que isso implica em termos de reconhecimento de fala no ruído, em termos... O que melhora
melhora a sensação de 360. Isso melhora. Os pacientes. Localização. Localização sonora melhora. E a localização é uma primeira etapa para entender fala no ruído. Porque quando eu estou no barulho, a primeira coisa que eu preciso fazer é localizar de onde vem aquele som para poder me concentrar ali, para poder fazer foco. Sim. Então, assim, melhora reconhecimento de fala no ruído por melhora na localização. Mas não que você tenha aquela comparação lá no tronco encefálico entre os dois lados para fazer a filtragem e tal, toda a função do tronco encefálico que é feita no processamento auditivo, né? Então, é uma solução, mais uma gambiarra, né? Mas é uma gambiarra que ajuda em determinados casos, né? E eu acho que ajuda muito. Ajuda muito. Nesses casos de unilateral, assim. Sim. Não, eu ia comentar e perguntar se existe contraindicação para algum desses tratamentos específicos. Sim, para todos. Para todos. Tem as indicações e as contraindicações, Sim. e a gente tem que saber isso, né? Então, por exemplo, para a prótese osteoancorada, se a gente não está falando de surdez unilateral, mas uma perda mista, tu tem que ter um nível de via óssea mínimo para fazer a prótese. Se tu está querendo estimular o próprio ouvido onde vai estar a prótese osteoancorada, tem que ter um nível mínimo, 60 é o que se usa, para conseguir tu ter estímulo vibrátil suficiente para vibrar as células e ter... Sim. É que tu imagina que tu tem que vibrar um crânio inteiro. Então, assim, se você não escuta bem na via óssea, tu imagina o tanto de vibração que você teria que dar naquele crânio todo por uma coisinha pequenininha que nem essa, entendeu? Não tem como fazer isso fisicamente, é física isso, Sim. mecânica falando. Então, precisa ouvir bem. Precisa ouvir bem. E até se é uma surdez unilateral, o outro lado tem que ouvir bem. Para poder captar tudo isso, né? Sim. Então, isso seria uma possível contraindicação. Em relação ao implante coclear, primeiro lugar, né? Então, a gente vai colocar isso aqui dentro da cóclea. Depois da cóclea vem o nervo auditivo. Sim. Então, a primeira questão é saber se a criança tem nervo auditivo. Sim. Então, isso até depois tem uma pergunta sobre exames, né? Então, a gente precisa, para fazer um implante coclear num bebê, numa criança, ter uma ressonância para ver se tem nervo auditivo. Porque se não tiver o nervo auditivo, não vai ter como transmitir isso lá para cima, né? Em relação... Quem escuta é o cérebro. Né? Então, precisa ter quem leve essa informação. Então, isso é uma contraindicação. Uma outra contraindicação relativa, mas que né, limita muito, é uma ossificação coclear. E a importância do tratamento, do diagnóstico precoce nas meningites. A meningite leva a uma ossificação. E aí tu pode chegar para a cirurgia e não ter perviedade da cóclea para a introdução do eletrodo. Aí tem algumas coisas que podem ser feitas, mas definitivamente, se não for rápido, reduz muito a capacidade auditiva do implante coclear, tá? Questões clínicas, e aí a gente pode falar um pouquinho do idoso, né? Porque pensa, uma cirurgia de implante. A cirurgia de implante é uma cirurgia de baixo risco. Certo. Tá? Isso precisa ficar claro, porque senão a gente fica muito, não, vamos continuar mais no aparelho, porque eu tenho medo da cirurgia do implante. Muita gente. Hoje em dia, muita gente tem. Muita gente tem. É o que mais acontece. É o preconceito pelo tamanho e o medo da cirurgia, tá? E a verdade é que hoje a gente tem uma técnica cirúrgica muito bem estabelecida. Nós temos um material muito bom para realizar a cirurgia. A gente tem um controle de infecção, porque o medo, disso aqui, o paciente tem uma infecção. E todos esses índices são muito baixos. Então, a cirurgia de implante, para a gente que faz cirurgia de implante, é uma cirurgia que a gente realmente vai, com muito cuidado, claro, como todas as cirurgias, mas com muita confiança, porque ela realmente é uma cirurgia segura, né? Então, não dá para a gente não fazer, né? Na minha visão, de quem acredita, faz e gosta dessa cirurgia, não se justifica não fazer por medo da cirurgia. E como é uma cirurgia de baixo risco anestésico, são muito poucas contraindicações clínicas. Porque é muito diferente de operar um coração do que tu operar um ouvido. Um coração, tu tem um risco cirúrgico anestésico maior do que uma cirurgia de ouvido. Certo. Então, acho que respondi a tua pergunta. Sim. Mais alguma consideração? Eu queria...
Posso continuar aqui? Deve. Porque eu estava pensando, quando a gente estava, né, organizando o podcast, que menos de 10 anos atrás, quando eu estava numa época de concurseira, que eu estudava bastante para concurso, e eu me lembro que os parâmetros para colocar no implante coclear eram muito, muito fechados, limitados. O que modificou desses parâmetros de antigamente para agora, que vocês consigam, né, nos trazer? Bom, mudou muita coisa. Está mudando e vai mudar, tá? E tudo começa da seguinte forma. Primeira coisa, tecnologia. Então, quanto melhor, a gente tem que pensar que o primeiro implante coclear tinha 3 eletrodos para estimular toda a cóclea, né? Então, começa por aí. A audibilidade, então esse número de 50%, por que tem esse número? A prótese auditiva não está dando ganho de 50%, vamos para o implante coclear. Porque num primeiro momento o implante conseguia dar em torno de 50%. Então, não tinha por que tu trocar, né, 50 por 50. 6 por meia dúzia. Então tinha que estar pior do que 50 para fazer um implante. E hoje não. Hoje qual que é? Para não dizer que sou eu que estou falando. Não, mas até assim, eu acho que é isso mesmo que a gente comentou antes. Não é só uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa, né? E hoje o implante dá melhor no paciente que tem uma distorção significativa, que não consegue receber uma informação de fala, mesmo que a quantidade, a audibilidade dele está lá em cima, mas a qualidade do que ele está recebendo é muito baixa, o implante dá resultado melhor. Eu já tive paciente que me sumiu do consultório, depois de uma conversa dessas que vai para o implante, me parou na escada da Renner para dizer, muito obrigada por ter me mandado para o implante, porque agora eu estou ouvindo de verdade. E não é uma questão quantitativa, ela estava com um aparelho adequado, ela estava ouvindo em quantidade adequada, mas a qualidade era muito ruim, demandava muito esforço cognitivo para continuar entendendo. Então, o implante, nesses casos, está fazendo diferença, sim. Por quê? Porque a qualidade tecnológica melhorou. E impacta muito no dia a dia do paciente. Muito, com certeza. Muito. Os pacientes não se arrependem. Mas voltando para os critérios, então, né? Então, essa questão da melhora tecnológica permite melhor de qualidade, mas tem alguns critérios que precisam ser respeitados. Então, tem que ter nervo auditivo, tem que ter código lingual estabelecido, e isso é o que corta o nosso coração quando chega uma criança surda sem código lingual estabelecido, né? Então, isso é um critério que precisa ter. Uma coisa que mudou muito, que são as perdas auditivas só em agudo. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas de implante, que chama soft insertion, que é inserir o eletrodo bem devagarzinho mesmo, para tentar preservar os graves naqueles pacientes que têm ali 250, 500 em 40 dB. Ou seja, aí se tu conseguir inserir o eletrodo com muito cuidado, e aí já tem robôs sendo desenvolvidos para essa inserção, mas a gente consegue também, bem cuidadosamente inserir, tu consegue preservar isso, pelo menos num curto, médio espaço. Pode até ser que com o passar dos anos aquilo ali também cai. E aí tu consegue, então, uma estimulação eletroacústica. Essas duas juntas na mesma orelha. Na mesma orelha. Então, isso é uma novidade que eu acho que há 10 anos atrás, quando tu estava estudando, não tinha, né? E a surdez unilateral. Isso é uma coisa que atualmente, para o rol da Agência Nacional de Saúde, a surdez unilateral está no rol desde que com zumbido incapacitante. Então, o paciente com surdez unilateral e zumbido incapacitante tem direito a implante coclear, inclusive pelo convênio. Tá? Se não tiver o zumbido incapacitante, aí sai do rol, e aí é uma discussão que a gente né, vai ter que ter com o paciente, com o fonoaudiólogo, enfim, para pensar nisso. Mas acho que essas são as principais modificações. E como que é feita essa pré-avaliação, né? Na verdade, a avaliação prévia do implante? Então, primeiro vai ter isso, a Isabela vai identificar que não está tendo ganho com a prótese auditiva. Não só eu, no caso da criança, eu e a Letícia, ou eu e a Ananda, as duas. Na verdade, eu vou fazer alguns testes no consultório, eu vou ver
Para criança, estímulo de fala não é muito fácil de trabalhar, mas a gente, com medidas acústicas do aparelho, eu consigo estimar quanto que ela está recebendo de informação. E aí, claro, o desenvolvimento de linguagem vai ser soberano nessa história, dizendo, ó, tá evoluindo ou não tá evoluindo, né? Aí tu tem que ter uma família que compre a ideia, né? Porque não adianta achar que nós vamos implantar a criança, colocar isso aqui e que tudo vai funcionar bem. Então, tem que ter uma família que cuide disso daqui, que coloque para carregar, que leve a criança para terapia de fala, que leve a criança para os mapeamentos, né? Que são as regulagens do implante, para que a coisa ande bem, tá? Em termos de critérios médicos, então, aí, para a cirurgia, ressonância para ver se tem nervo, que a gente já falou, e eu gosto de fazer tomografia, tem toda a questão da radiação, da tomografia, mas eu acho que para planejamento cirúrgico é importante, então tem que fazer uma ressonância e uma tomografia. Exames de sangue, basicamente coagulação, mas não é uma cirurgia que costuma ter alto índice de sangramento, aliás, não sangra, tá? E é isso. Né? Então, do ponto de vista clínico, é pouca avaliação, exceto ressonância e tomo. A questão muito mais é aqui, o que a gente enxerga desta criança como candidata. Exato, e existe um protocolo específico, né, que vai envolver testes de reconhecimento de sentenças, que vai envolver limiares em campo, que vai envolver limiares em campo livre, com a melhor amplificação. Então, assim, o paciente que vai para o implante tem que, em algum momento, colocar um aparelho antes. Quais são os critérios de avaliação para que tu faça, então, essa indicação para o implante coclear, por exemplo? Então, a primeira coisa a gente tem que pensar, né? Porque eu falo do implante com brilho nos olhos, mas a gente tem que entender que o implante coclear, ele é para aquelas crianças, né? Pacientes, crianças e adultos, mas no caso nós estamos falando de crianças, que não se beneficiam ou que não poderão se beneficiar do aparelho auditivo ou que estão usando o aparelho auditivo e não conseguem ter ganho suficiente. O implante, ele... então, nos casos de recém-nascidos com perda profunda, vai ser o implante coclear, né? Aí depois que a gente já tem a confirmação diagnóstica, a gente tenta até a causa etiológica. Então, por exemplo, uma surdez profunda de origem genética, que a gente consegue achar a causa, a gente vai para o implante com muito mais segurança, justamente porque está tudo bem estabelecido. Então, eu costumo deixar com o aparelho auditivo até a idade mínima. A gente, no Brasil, pode implantar uma criança a partir de 6 meses, um bebê a partir de 6 meses de idade, tá? E o implante pode ser bilateral nessa situação de surdez profunda e é o ideal, tá? Então, a indicação seria, primeiro, não tem condições de ter ganho auditivo suficiente com a prótese auditiva. E lembrando que das questões de ter nervo auditivo, que a gente já falou, né? Os critérios clínicos, então, ter saúde suficiente para ser submetido a uma anestesia geral, mas é considerado, o implante coclear é considerado um procedimento de baixo risco anestésico, né, diferente de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, se a gente for comparar em questão de risco anestésico. E os exames que eu faço sempre antes do implante é a ressonância para ver o nervo e tomografia para avaliar a anatomia, tá? Isso fora tudo aquilo que foi feito para tentar diagnosticar a causa da perda auditiva e todos os exames para classificar a perda auditiva, né? Que aí é o que a Isabela faz. Né? E eu acho, assim, essa etapa do aparelho, né, ela vai demandar uma avaliação auditiva bem feita, que a Márcia já conversou aqui com vocês no outro podcast, uma avaliação infantil auditiva bem feita, que envolve eletrofisiologia bem feita, com parâmetros adequados, né? Não é qualquer potencial evocado que dá certo para isso, né? Uma avaliação comportamental para ver como é que aquela criança funciona. Então, mesmo o bebezinho bem pequenininho, a gente consegue ver reações comportamentais, né? Ou não ver nenhuma, bom, mas isso já é uma outra questão, tá? E colocar uma amplificação adequada para aquela criança e essa amplificação ser usada, né, durante esse tempo.
Claro que quando é um pequenininho, bem pequenininho, que ela já comentou, a gente faz aquilo já sabendo, ó, isso aqui é temporário só enquanto não fechou o tempo para cirurgia ou que tem processo andando, judicial para a coisa funcionar. Tem umas coisas desse tipo que tem que ser organizadas, né? Então ele fica com uma estimulação ali que vai ter algum benefício, a gente não sabe exatamente qual é, mas que já vai preparando o terreno para implantação. Quando é uma criança que não tem esse tipo de diagnóstico, às vezes o aparelho fica mais tempo e é mais importante mais importante ainda, a gente ter uma adaptação de boa qualidade, né, com todos os parâmetros mais precisos possível, para que a gente tenha aí até uma prova clínica, né, vai para terapia, vai observar desenvolvimento de linguagem, vamos ver como é que isso anda, se anda da forma adequada ou não. Né? Então, são os casos que eu estava comentando antes aqui, quando a gente estava em off, da criança que estava comigo até um determinado ponto, e eu digo, olha, vamos passar isso para uma implante, para isso mudar o patamar do que vai estar sendo trabalhado. A gente tem casos de criança pós-citomegalovírus que começam com uma perda moderada, dali a pouco estão com uma perda profunda, perda profunda, vai para o implante, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado para que a gente tenha aí um trabalho em conjunto. Tá. E então, pensando, a criança protetizou, implantou, precisa de fonoterapia? Óbvio. Sempre. Óbvio. Precisa de fonoterapia? Pelo Sempre. amor de Deus, sim. Né? No mínimo, mesmo para aquelas crianças assim, eu tenho casos em que tem uma perda unilateral, moderada, que com o aparelho vai ficar tudo bem, essa criança precisa no mínimo um acompanhamento com o fonoaudiólogo, e eu fico recebendo essas informações para dizer, tá tudo bem ainda, porque no momento que não tiver tudo bem, nós vamos ver o que nós vamos fazer, entendeu? Pensando num futuro que eu acho que vai ser muito breve, como é que vocês imaginam a prática clínica, né, para o tratamento, para o manejo, em relação às próximas inovações tecnológicas e terapêuticas? Isso é genial, porque tem muita coisa vindo. Então, assim, desde inteligência artificial em processadores, né, para melhorar a adaptação, a qualidade de som, música, né, poder apreciar música, isso está vindo mesmo. A cirurgia em si tem já algumas pesquisas com o implante sendo realizado totalmente por robô, que ainda a gente ganha, que é bem bom, mas até a inserção do eletrodo, né, de uma forma bem lenta, gradual, monitorada, para poder ser o menos traumático possível. Isso é outra inovação. O implante totalmente implantado, já tem estudo sendo feito. A vacina para citomegalovírus, isso vai ser uma mudança absurda, né? Porque se a gente pensar em 20% de prevalência. Sim. E a cereja do bolo, que é a terapia gênica, né? Que a gente já tem vários estudos sendo feitos, vários pacientes, já tem casos. Então, depois dos primeiros casos, agora várias empresas já entraram com isso. Então, tem estudos sendo realizados em diferentes centros de terapia gênica para um gene específico, né, que é a mutação do gene OTOF, que é responsável pela produção da proteína otoferlina, que é uma proteína, então é muito, aí é um outro podcast, mas assim, é um gene muito específico porque ele só causa alteração para a condução da célula ciliada interna para o nervo. Então todo o resto da cóclea fica preservado, nervo auditivo, tudo preservado. Então, os estudos que foram feitos para colocar o gene lá, se usa vetor viral adenovírus, é fantástico. E ainda é colocado cirurgicamente, então é um acesso muito parecido com o acesso do implante, injeta ali a substância, a célula capta aquele código genético, passa a produzir a proteína e pá, está feita a mágica e a condução, a criança volta a ouvir. Mas por enquanto temos um gene que é responsável por apenas 2% dos casos de perda auditiva naqueles 50% de perda genética. Então, assim, que às vezes aí os pacientes vêm, então quem sabe eu não faço o implante e espero. Não, porque, por exemplo, para a conexina 26, que é o mais comum,
ela causa uma lesão de todas as células ciliadas externas. Então, é uma lesão muito maior. Trabalhar com isso em terapia gênica é uma coisa que nós ainda estamos muito longe. Mas essa questão da terapia gênica era uma coisa que a gente achava que não ia ver, né? E já começou. vimos. Então, tem muita coisa acontecendo, tem muita pesquisa na área, e a gente é muito apaixonada por isso e vê que a coisa realmente está mudando na nossa frente. Em relação aos aparelhos, né, o que a gente está vendo é realmente a introdução da inteligência artificial nesses aparelhos. Eles já estão fazendo coisas muito interessantes, dependendo da marca, de qual é o objetivo dessa inteligência artificial, mas a gente tem que lembrar que para criança nem sempre a tecnologia mais avançada é a melhor. Porque, por exemplo, esses sistemas de inteligência artificial que filtram ruído, a gente não quer que a criança filtre ruído, porque boa parte do aprendizado das crianças se dá por aprendizado incidental. Então, eu preciso que a criança escute tudo que ela está recebendo no ambiente, tudo que está acontecendo, do pai falando lá longe, né, sobre tal coisa, sabe aquela coisa da criança dizer a gente não pode falar nada perto dele, porque eles repetem? É exatamente o que a gente quer com a criança. Então, o aparelho não pode filtrar tanta coisa. Porque não é a orelha que escuta, é o cérebro. Então, o que a gente precisa? A gente está tendo coisas que são importantes para eles também, claro. Controle de microfonia, essas gambiarras, entre aspas, que eu brinquei agora, de estar transpondo frequência, comprimindo frequência, melhorando para evitar conseguir dar mais amplificação sem tanta distorção, isso ok. Mas algumas dessas novidades, elas não são para os pitocos, elas não são para as crianças. E aí o fonoaudiólogo tem que fazer uma boa análise do você tem que saber o que você está fazendo. Né? E assim, o trabalho para a criança é o trabalho para o idoso é outro. Né? Então, o fonoaudiólogo que trabalha com adaptação pediátrica tem que ter uma formação para isso, né? Uma formação para adaptação pediátrica, porque ela é diferente da adaptação do adulto. Perfeito. Então, para um bom profissional, tem que estar sempre estudando. E ouvindo Fonocompass. Exato. E aí eu vou fazer um parênteses para deixar a dica. O próximo episódio é de um tema bem interessante. Super. Que a gente acabou de falar agora. Então, vocês fiquem pensando sobre o que é. Vamos fazer agora uma brincadeira, certo? Tipo um ping-pong. Eu adoro tênis, eu sei que teus filhos também, tu também, né, pai? Sim. Mas a ideia é ping-pong, tá? Tá bem. Eu vou falar algumas afirmações e vocês me dizem se é verdadeira ou falsa. Se a criança responde ao nome, a audição provavelmente está preservada? Falsa. Falsa. Ela pode ter uma perda moderada e responder ao nome. Então a gente não pode afirmar nada. Você pode afirmar que ela não tem uma perda profunda. Isso pode. Ok. O audiograma é suficiente para definir a conduta? Não. Não. Querem falar mais alguma coisinha? Pelo amor de Deus, né? Não. Quanto mais cedo a amplificação, maior o impacto no desenvolvimento da linguagem? Com certeza. Quando bem feito, verdadeiro. Bem indicado, verdadeiro. Verdadeiro. Nem todo paciente com perda severa é candidato imediato a implante coclear. Verdadeiro. Tem que ter uma análise. Muito bem. Benefício com prótese auditiva deve ser avaliada mais pela função do que pelo ganho auditivo? Eu acho que sim. Na verdade, o ganho auditivo é um número, né? Às vezes você tem um número que tá bom, mas uma funcionalidade horrorosa, que é o que eu acabei de falar, que você pode ter aí uma qualidade de som muito ruim. Né? Então, o número é só o número. Perfeito. Meninas, só um diga, por favor. Mas é difícil você ter alta qualidade com um número baixo. Certo. Tá? Então, assim, um ganho bom não significa que o cara tá bem funcional, vai ter uma boa funcionalidade, mas é muito difícil você pensar que ele vai ter uma boa funcionalidade com um ganho muito baixo. Sim. Tá? Certo. Vamos agora, antes de a gente passar para vocês darem os últimos recados finais, dar um presente para vocês, que é do nosso patrocinador da Brain Fresh. Queremos agradecer, gurias, pela contribuição e compartilhamento. Obrigada. E agradecer a Brain Fresh também, que está presenteando as nossas convidadas. Muito obrigada. Nós Obrigada, Brain Fresh. Foi muito bom, foi muito bom.
Eu vou fazer uma consideração sobre a Brain Fresh. Há pouco eu recebi um paciente meu que estava estagnado na linguagem, eu falei para ir contigo. E ele chegou no meu consultório falando, e eu cheguei a me emocionar, assim, né? Fiquei feliz, não tinha perda, eu coloquei dreno algumas vezes. E aí ele veio me mostrar. Olha aqui, doutora Patrícia, o que eu tô usando. E aí abriu o aplicativo, uma coisa super adorando, assim. Então, obrigada. Confirmando que o patrocinador tem seu valor. Tem sim. E tá apoiando essa conversa que eu acho que a gente precisa ter, né, na fonoaudiologia e com as áreas afins que trabalham tão perto da gente, né? Isabela, teus últimos recados para o nosso episódio, o que tu poderia dar de dica para quem está estudando fonoaudiologia, para quem está na área? Eu acho que eu queria deixar um recado para os fonoaudiólogos da linguagem. Perfeito. Colocar aparelho não é tudo igual. Colocar implante não é tudo igual. Não é porque a criança está de aparelho ou que a criança está de implante que ela está realmente ouvindo 100% da fala. Talvez ela esteja ouvindo muito, com baixa qualidade, talvez ela não esteja ouvindo tudo isso. Vão olhar com mais atenção o que é realmente que essa criança está ouvindo e o que ela está recebendo de informação para planejar a tua conduta. Né? Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Perfeito. Patrícia. E eu acho que também para as fonoaudiólogas e fonoaudiólogos, a audiologia é um campo em expansão, né? Então, precisamos ainda de muitos profissionais nessa área, muitos. A gente percebe essa carência, né? Desde a triagem auditiva até o diagnóstico, até a protetização, até o tratamento com implante. Então, acho que é uma área promissora para quem está na faculdade, pense com carinho. E desmistificar o implante coclear. E desmistificar o implante coclear. A gente tem que perder o medo. Claro. E eu acho que isso tem a ver com acesso, né? Como no Brasil o acesso ainda é restrito, fica uma coisa, um implante coclear, mas hoje em dia é realmente uma tecnologia que já não é tão nova assim, né? Já tem muitos anos, nós já trabalhamos há muitos anos, então a gente tem um domínio do que a gente está falando aqui, realmente é muito útil e muda vidas. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso o papo. Nós tivemos algumas intercorrências, né, durante o episódio, que provavelmente, quando for para o ar, talvez isso apareça ou não. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Pessoal, a descrição dos nossos convidados vai estar no vídeo. Aproveito para falar de novo, para curtir, compartilhar, deem estímulo para nós para que consigamos continuar fazendo os episódios. Muito obrigada. Um abraço.